Qual que é o grande problema? É que a maior parte dos resíduos orgânicos que você coloca no solo é perdido. Vamos ver como que isso daqui fica na prática. Olha só. Imagina que você está colocando aqui, ó, 100 kg de um resíduo orgânico. Vou colocar aqui, ó, RO, entendam como resíduo orgânico. Tá bem no cantinho, tá? É RO, mas como resíduo orgânico. Tá bom. Primeira coisa que eu quero que você entenda. De 60 a 80 quilos vão se tornar gases. CO2, ok? Ou seja, vai ser perdido. Eu estou falando que de 100 quilos que você coloca, quase 80 quilos é perdido. Já de cara, para a atmosfera. Vai virar gases. Entende? Desses 100 quilos, de 3 a 8 quilos, se torna o que a gente realmente quer. Substâncias úmicas. Ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, uminas, tá? Se tornam substâncias úmicas. A gente tem um outro tipo de composto úmico, que são compostos úmicos um pouco mais complexos, que podem ser formados também. Aí nós temos aí, sei lá, de 10 a 30 quilos de complexos. Ok? Nós vamos ter uma quantidade também aqui, sei lá, de mais 3 a 8 quilos de biomassa. É o que a gente chama de biomassa microbiana, né? Atividade microbiana mesmo. Agora perceba, a maioria é perdido e cerca de 3 a 8 quilos de substâncias úmicas. A gente tem um cálculo até um pouco mais simplificado que fala que desses 100 quilos, apenas 10 quilos realmente vai ser incorporado de carbono no solo. A maior parte será perdida. É lógico que eu coloquei 100 quilos para ficar fácil, mas você pode colocar isso tudo aqui para porcentagem, tá? Então eu estou falando que até 80% pode ser perdido em gases, que apenas aproximadamente 10% de fato vai incorporar carbono no solo, que é o que a gente quer, para elevar a matéria orgânica no solo. Lembra? O carbono está presente na matéria orgânica. Então, assim, é de onde a gente tira a base do que eu falei aqui com vocês. Ó. Eu expliquei lá no início. Uma pequena quantidade apenas, de fato, vai ser a matéria orgânica que a gente quer. Quando fala adicionar matéria orgânica. Isso já começa a dar um estalo e a gente já começa a perceber que a quantidade que a gente precisa de matéria orgânica é um absurdo para que a gente consiga, de fato, elevar ali um pouquinho de matéria orgânica. Agora, vamos tornar essa aula ainda mais interessante. Vamos transformar isso aqui em número real. Quanto que eu precisaria estar adicionando no solo para elevar 1% de matéria orgânica? Presta atenção, eu fiz um levantamento da Embrapa agora, recente, de final de 2023 ou início de 2024. Depois eu vou disponibilizar, acho que no Instagram, esse material. O último levantamento da Embrapa fala que de 30 a 50, o Brasil tem média de 30 a 50 toneladas de carbono por hectare. Vamos colocar 40, vamos deixar 40, né? Na média ali. Lógico, algumas regiões terão mais, outras regiões terão menos. Mas aproximadamente, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar em algum lugar. Ó, Brasil, 40 toneladas por hectare de carbono, tá? De carbono orgânico, certo? Na nossa camada ali de 0 a 30 centímetros, né? Vou colocar aqui, ó, 0 a 30 centímetros. Isso aqui é o que a gente tem aproximadamente, né? Isso aqui é uma média nacional. Um pouco menos, um pouco mais. Daniel, o que que isso significa em matéria orgânica, tá? O que que isso daqui significa em matéria orgânica? Vamos fazer uma transformação. Lembra, eu expliquei para vocês aqui no início, por isso que agora a gente vai ter que voltar um pouquinho aqui, tá? Ó, galera, lembra que eu estou aqui tentando ser o mais didático possível para que isso aqui fique claro, tá? Então, algumas coisas a gente precisa de um aprofundamento um pouco maior que a gente pode fazer em outros momentos. Mas beleza, vamos pensar nisso daqui, olha só. Tem 40 toneladas por hectare de carbono orgânico na camada de 0 a 30, essa daqui é uma média, tá? O que isso significa de matéria orgânica?
Eu não falei que uma matéria orgânica tem de 50% a 58% de carbono? Então, se a gente quiser transformar carbono orgânico para matéria orgânica, é só a gente utilizar um fator, né, de transformação. Esse fator é 1,72. Toda vez que você quiser transformar carbono orgânico para matéria orgânica, você multiplica por 1,72. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, 40 vezes 1,72, óbvio que eu não sei de cabeça, e eu vou colocar aqui agora, ó, 72. Vamos ter aqui aproximadamente 68,8 toneladas por hectare de matéria orgânica. Então, isso significa que os nossos solos brasileiros têm aproximadamente 68,8 toneladas por hectare, quase 70, entre 60 a 70 toneladas por hectare de matéria orgânica, tá? De matéria orgânica. Pensa comigo, para eu ter colocado 68,8 toneladas por hectare de matéria orgânica no solo, sendo que apenas 10% é aproveitado, é sinal que eu precisei aqui de um aporte de aproximadamente 700 quilos de 700 toneladas de matéria orgânica para poder chegar. Quando a gente volta para essa lógica aqui de utilização de matéria orgânica, e eu sei que 10% é o que eu aproveito no final de carbono, então significa que para eu conseguir, e que eu tenho 68,8 toneladas por hectare de matéria orgânica, então se 10% é o que eu aproveito, então eu preciso de aproximadamente 6,8, que é 10% de 68, toneladas por hectare de matéria orgânica para eu aumentar 1% de matéria orgânica no meu solo, tá? Para eu conseguir subir aqui 1% de matéria orgânica. Olha, eu nem preciso explicar para vocês que isso daqui é uma média, que isso vai variar de tipo de solo, de região, mas dá para a gente poder começar a pensar. E aí você olha e fala assim, bom, Daniel, então quer dizer que para eu conseguir aumentar 1% de matéria orgânica, basta aplicar 6,8 toneladas por hectare de esterco de aves? Não! Não mesmo. Não mesmo. Veja, se eu vou aplicar 6,8 toneladas por hectare, o que eu tenho aqui de matéria orgânica? 51%. Só que desses 51%, apenas 10% de fato vai se tornar carbono no solo. Ou seja, eu preciso de uma quantidade muito grande de matéria orgânica para aumentar 1%. E aqui eu quero que a gente comece a imaginar e pensar e entender que não existe mágica. Não existe você comprar um litrinho de 5 litros de matéria orgânica e adicionar no solo falando que vai aumentar 1%. Não vai, pô. Não vai. Nem se você colocar 50 toneladas por hectare de esterco de ave, você não vai conseguir aumentar de uma vez. Por quê? Porque apenas 10% da matéria orgânica, de fato, lá no final, depois de um processo longo de estabilização, vai se tornar carbono orgânico no solo, aqui nessa camadinha de 30 centímetros. Vai demorar. E é uma quantidade muito grande. E eu não posso simplesmente colocar 40 toneladas por hectare de cama de frango, que eu vou danificar o meu solo, a minha cultura, vai dar um problemão aqui. Não dá. Não dá, pô. Não dá. Não dá pra você querer... eu tenho aqui vendo um adubo que aumenta 1% de matéria orgânica. É mentira, porra. Você sabe que isso não é verdade. Ou deveria saber, pelo menos. Porque olha aqui a trabalheira que dá, de forma técnica, para aumentar 1% de matéria orgânica no solo. É muita matéria orgânica. E você não vai fazer isso da noite pro dia, você não vai fazer isso com um produtinho. Não vai, porra. Não vai. Eu tenho aqui um adubo. Agora o adubo orgânico mesmo, sólido aqui, que ele aumenta 1%, que ele tem nitrogênio, tem fósforo aqui, né? Tem tudo aqui. Tem tudo. Tudo que você precisa aqui. Não vai. O que eu quis que você entendesse inicialmente, lógico, eu demorei já quase 1 hora só para explicar isso, ainda tem um pouco de aula aqui para a gente esticar ainda, mas para que você chegasse a essa conclusão aqui. Isso daqui, pessoal, não sou eu que estou falando, isso aqui é o último levantamento da Embrapa, agora atualizadíssimo. Não lembro se agora é do início de 2024 ou final de 2023. Vou depois disponibilizar no meu Instagram. Quem quiser, esse meu Instagram é @daniel.escota, né? Daniel Escotar. Só colocar lá.
né? Me procura lá que depois eu vou ver se eu deixo nos stories para vocês clicarem e ler isso aqui na íntegra. Olha isso aqui, pessoal. Quanto que eu preciso de matéria orgânica? É surreal. É surreal. Entende? Moçada, olha só. É lógico, né? Agora vamos para outra parte que é a utilização prática. Vou falar um pouquinho sobre compostagem também. O que eu quero que vocês entendam? Tudo isso aqui são dados e de forma lógica, média, né? Uma média. Né? Pode ser mais, pode ser menos. Não quer dizer que você colocando 6,8 toneladas por hectare de matéria orgânica, mais uma vez, não é de esterco, é de material orgânico. E é lógico, eu não estou falando adicionar o material orgânico, eu estou falando incorporar esse material orgânico, porque se eu coloco 100 quilos, apenas 10, mais uma vez, isso é uma média. Pode ser mais, pode ser menos. De fato, vai se tornar carbono. Vai se tornar matéria orgânica, material orgânico que a gente quer, tá? Então, assim, isso aqui são médias. Mas para quê? Para que você tenha uma base técnica para entender como manejar matéria orgânica da forma correta. É lógico, pessoal. Não posso deixar de fazer um convite especial. Você que quer se aprofundar nisso daqui, matéria orgânica, fertilidade de solos, nutrição de plantas, você que é engenheiro agrônomo, tá? Isso aqui é para quem tem formação acadêmica, tá? Engenheiro agrônomo, zootecnista, você que tem uma formação na área ou está aí no último período, faça a nossa pós-graduação. Nós temos uma pós-graduação específica em fertilidade dos solos e nutrição de plantas. Tudo isso daqui é falado de forma prática, didática e aprofundada. Uma pós-graduação de 12 meses, 100% online, reconhecido pelo MEC. No final você recebe um certificado especialista, pós-graduado em fertilidade dos solos e nutrição de plantas. E é lógico, você que me acompanha mais tempo sabe muito bem que isso aqui não é uma brincadeira, eu não vendo certificado. Né? Dentro dessa pós-graduação são vários professores, eu, né, sou coordenador desse curso de pós-graduação, tem vários outros professores, cada um especialista no tema específico, no módulo específico, e a gente vai muito fundo. De fato, você se torna especialista. Te aconselho a você acessar www.agricoline.com.br. Lá vai ter lá a opção pós-graduação, tem de fertilidade de solos e nutrição de plantas, tem de proteção de plantas, fisiologia vegetal está saindo agora também, abriremos turmas em breve. A de nutrição de plantas está aberta. Te aconselho o seguinte, clica, lá tem um botãozinho do WhatsApp, fala com um dos nossos colaboradores, que ele vai te ajudar a entender como é a pós-graduação, se está no seu momento, se não está, se serve para você e tudo, tá? Porque isso aqui, galera, deixa eu explicar uma coisa a você. Eu não quero, eu não espero, a gente não tem que cobrar que o produtor rural tenha que saber tudo isso aqui, lógico. Se ele, como tem muitos aqui agora que estão me acompanhando e estão, né, buscando informação, perfeito, cara. Com certeza ele vai conseguir manejar muito bem o seu solo. Mas ele não é obrigado a saber isso. Agora, você, engenheiro agrônomo, você que é profissional de agrárias, que presta serviço ao produtor, isso aqui você tem que saber de forma aprofundada. Entende? Então, assim, vale a pena você se especializar em nutrição de plantas. É uma das bases técnicas principais.